Galera, tá acontecendo, hein? Tá acontecendo essa negociação do Flamengo com os russos para possível venda do Gonzalo Plata. Se vão acontecer, são outros 500. Eu vi alguns torcedores falando que se o valor for bom, deveria vender. O Flamengo, eu já falei para vocês que está cauteloso por entender que perderia uma opção na ponta sem saber se vai conseguir, né, repor até o final do ano, que nesse momento não seria a melhor situação. Pegar aqui uma aspas aqui para mostrar para vocês, de uma fonte ligada à diretoria do Flamengo. Eles queriam de fato contratar, falou no passado. O empresário queria também, mas o Flamengo não queria, tá? Espero que não venda, precisamos dele nessa reta final. Então essa foi a mensagem que eu recebi. E o Pablo Rafael Rua, isso eu trouxe ontem para vocês, o Pablo Rafael Rua trouxe hoje também umas informações importantes aqui, que as negociações por Gonzalo Plata estão de fato acontecendo, porque eu falei, conforme vem sendo noticiado pela imprensa russa e também por nós. No entanto, um acordo ainda não está próximo, apesar de dizerem que avançou e tal, lá na Rússia, não está próximo. Tá? Ele falou com a fonte ligada à diretoria do Flamengo nesta manhã e a diretoria rubro-negra só aceita negociar o atacante com pagamento à vista. A ideia é ter tempo hábil e caixa para investir em um substituto no mercado. O problema é que a janela fecha já já. Além disso, os valores colocados na mesa estão abaixo dos 15 milhões de euros que o Flamengo gostaria de receber. Por isso, neste momento, a diretoria não demonstra interesse em facilitar a negociação por meio de parcelamento, tá certo? Então, o Flamengo não quer parcelar, o Flamengo quer o valor à vista e o valor está abaixo do esperado, o valor ofertado aí pelo Dinamo Moscou. É real, negócio acontecendo, o Dinamo Moscou querendo a contratação do Gonzalo Plata, o Flamengo querendo aí receber mais e querendo o valor à vista, tá? A negociação pode acontecer? Pode sair o negócio? Sim, pode sair, mas ainda não avançou, né, ao contrário do que fala a imprensa russa. Uma situação aqui para a gente trazer é que o Plata completou 100 jogos pelo Flamengo e ele tem 9 gols nesse período todo. 9 gols em 100 jogos. Não são números assim, não é um jogador com muito gol. Não é um jogador com muito gol. São 2 gols em 2024, 5 em 2025 e 2 apenas em 2026. E aí, me responde aqui, você negociaria o Gonzalo Plata? Negócio importantíssimo rolando no Flamengo, informação do Barba Cash, do Rafael Cota, ele marcou a gente na collab ontem e agora eu estou trazendo aqui para quem não acompanhou. Segundo ele, o Flamengo negocia com a Live Mode, dona da Cazé TV. Olha só, o Flamengo negociando com quem comanda a Cazé TV para os direitos de transmissão dos jogos no exterior. Atualmente, o Flamengo transmite os jogos como mandante com a imagem de forma gratuita na Flamengo TV. O objetivo do clube em negociar com a Live Mode é de buscar ampliar o alcance fora do país. A expectativa é de que a presença em outros mercados viabilize, né, outras situações, e ela é viabilizada justamente pela transmissão da Live Mode, ajude o clube a abrir novas frentes comerciais ligadas ao crescimento de audiência fora do Brasil. Alguém tem dúvida que vai explodir? Você pode falar do Cazé, o Cazé é vascaíno, que não sei o quê. Irmão, meteu a mão, é dedo de Midas, toque de Midas, né? Sentiu o dedo já? Lá ele? Pois é, o cara mete a mão, meu irmão. Lá ele, né? Mete a mão, o negócio vira ouro, parceiro. Cazé, quando ele mete a mão ali, o cara nasceu virado pra lua. Só o time dele que tem aquele negócio, né? Azar no jogo, sorte no amor, né? Não é isso? Sorte no jogo, azar no amor. Pois é. Tem também o sorte no negócio, azar no jogo. Pois é, porque só o time dele que ele escolheu que dá muita tristeza para ele, o Vasco. Mas, cara, o cara, meu irmão, é competente, monstruoso. O que ele toca vira ouro, né? Não tenho dúvida que essa situação aí pode alavancar as transmissões do Flamengo. Pô, sensacional. Essa daí, hein?
Meu Deus do céu, essa daí, os caras devem estar, os torcedores rivais devem estar desesperados com essa notícia. Os caras devem estar alucinados com essa notícia. Porque o Flamengo vai conseguir aumentar ainda mais as suas receitas. Eu não tenho dúvida que o Flamengo vai aumentar a receita. Isso é parceria para alavancar. Bom demais, cara. Bom demais. Espetacular. 400? 400? Tem aquele perfil daquele São Paulino que tudo ele... Flamengo? Ai, eu esqueci, São Paulino, como é que é? Vocês podem comentar aqui, mas é engraçado. 400 jogos do Flamengo, né, contra o Botafogo. Olha isso, Zico é o maior artilheiro do Clássico. O Clássico mais tradicional do Rio, discordo, tá? Para mim, o Fla-Flu é o mais tradicional, o Flamengo e Vasco é o clássico de maior rivalidade, tá? O Fla-Flu é o melhor, Flamengo e Botafogo é o terceiro para mim, tá? Quem escreveu a matéria, discordo, tá? Mas tudo bem, foi o nosso repórter Davi Azevedo que escreveu, eu discordo, tá? Tá falando de tradição, o Flamengo tem tradição, o Botafogo é o bairro, nem tanto, né? Mas, cara, não é o clássico mais tradicional. Para mim, é o Fla-Flu mais tradicional e mais famoso, e o Flamengo e Vasco é o de maior rivalidade. Apesar de que o Vasco, né, parou no tempo. Próximo domingo, então, Flamengo e Botafogo farão o duelo 400 da história. São 399 encontros com 152 vitórias do Flamengo. E aí a gente vai começar essa contagem regressiva trazendo quem mais balançou as redes, que foi o Zico, maior artilheiro do Flamengo no Clássico, com 20 gols marcados contra o Botafogo. O Zico conta histórias também que, na infância, ele cresceu vendo aquela faixinha do 6-0 e depois ele teve a oportunidade dele próprio jogando, né, ganhar do Botafogo por 6-0, que foi a maior revanche da história do futebol brasileiro, uma das maiores vinganças, revanches que já aconteceu, uma das maiores, né, cara? Muito legal. Essa história do Zico é muito bacana e ele que foi o maior artilheiro aí do Clássico, né? Parabéns aí ao Zico, né, que conseguiu escrever a sua história com momentos decisivos e sendo figura importante justamente em clássicos, que a gente sabe que é o que mostra o valor, né, de um cara que é decisivo em clássico, é decisivo em final, é decisivo em jogos importantes, e isso que sempre importou para o Zico. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. O quarteto dos sonhos do Flamengo não joga junto há 5 meses. Só tem 175 minutos juntos. Não jogam juntos há 5 meses. Como assim? Meu Deus. É esse aqui, esse quarteto. A formação do meio-campo que empolgou a torcida do Flamengo no início da temporada perdeu espaço e não é utilizada há 5 meses. Pulgar, Jorginho, Paquetá e Arrascaeta atuaram juntos pela primeira vez em 11 de março, na vitória por 2-0 sobre o Cruzeiro. Tem tempo, hein? Ao todo, o quarteto esteve em campo em apenas 4 partidas, somando 175 minutos. E só foi titular uma vez, justamente contra o Cruzeiro. Neste período, o Flamengo marcou 2 gols e sofreu 2 com os 4 simultaneamente em campo. A formação também esteve presente contra o Corinthians, Lanús e Fluminense, mas sempre entrando ou saindo durante as partidas. Desde março, os 4 ainda passaram por períodos no departamento médico com lesões que impediram a sequência do meio-campo. O principal desafio para Leonardo Jardim voltar a utilizar o quarteto é encontrar o melhor encaixe para Paquetá, atuando mais aberto pela direita. O meia não conseguiu repetir o rendimento apresentado como segundo volante, função atualmente ocupada por Jorginho. Com Arrascaeta e Paquetá de volta ao time titular contra o Cruzeiro no último sábado, o Flamengo voltou a reunir parte da formação, mas Jorginho foi poupado por desgaste. A sequência de escalações de Leonardo Jardim deve indicar
se o quarteto ainda terá espaço na reta final da temporada. Olha só, hein? Olha só. Eu, sinceramente, gosto muito dos nomes, né? No papel, para mim, esse é o meio-campo do Flamengo. O problema é que a gente chegou à conclusão que não era o melhor. Essa é a realidade. E que talvez a rodagem, cada um entrando num momento, você precisa dos dois pontas, então, cara, acaba que esse meio-campo que a gente imaginou que seria, acabou que não foi. Concorda? Mantendo aqui essas postagens aqui do Flazone, que eles estão trazendo aqui, por exemplo, o quanto saiu cada gol com cada jogador que tem tido esses problemas assim, não tem conseguido dar uma sequência no Flamengo. Por exemplo, o Everton Cebolinha, que o Flamengo até ainda pode negociar e tal, mas o Krasnodar lá, o presidente, desistiu, e que o Flamengo, são jogadores que o Flamengo gasta muito dinheiro com salário. Everton Cebolinha, De La Cruz, o Alan, que está no Corinthians, né? Esses três jogadores, olha só, o Cebolinha, por exemplo, ainda teve mais jogos do que o De La Cruz. São 191 jogos, 100 como titular, 21 gols, 25 assistências, 46 participações em gols em 191 jogos. Ainda é baixo, tá? Ainda é baixo. O custo total da aquisição, 97,74 milhões. Custo base com impostos, 142 milhões, tá? E o custo total aproximado por participação em gol, cada gol do Cebolinha custou 3,09 milhões ao Flamengo, de reais, tá? 3,3 milhões, meus amigos, por cada participação em gol do Cebolinha. Isso é porque não joga tanto e também não tem tanta participação em gol assim como se espera, né? Então, Cebolinha, as participações dele em gol são melhores do que a do De La Cruz, os jogos também que ele participa são melhores que o De La Cruz. Se eu for contar participação em jogos, é muito maior do que o De La Cruz, e o valor dele por gol também é bem menor, mas ainda assim é muito alto, né? O De La Cruz, a cada participação que eu falei para vocês, 13,35 milhões cada participação em gol. O Alan, por exemplo, para vocês terem uma noção, nem tem como você calcular essa participação em gol. Eles são 88 jogos. 88 jogos do Alan pelo Flamengo, 46 como titular, 0 gols, 0 assistências, 0 participações em gol. Gente, isso é um absurdo, isso é um escárnio. Um escárnio. Investimento, 51,66 milhões de reais. Custo total base, 78,3 milhões para contratar. Ou seja, nem tem como você calcular quanto custa cada gol. Quanto custa cada participação, assistência ou gol. Não tem como calcular, porque ele não fez, tá? Se ele fizesse seria 78 milhões por gol, mas nem isso, porque não fez. É o que eu falo para vocês, são algumas das contratações que vêm da gestão anterior ainda, né, que realmente não conseguiram se destacar. E eu falo, toda a gestão tem algumas contratações que não vão dar certo e outras que vão trazer muitos títulos.